Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nós estamos muito felizes nesta noite por poder estar junto com vocês. Essa é a primeira vez que eu prego depois do que aconteceu comigo. Então eu glorifico a Deus nesta noite por esta oportunidade de estar juntamente com os irmãos, podendo compartilhar da presença de Deus em comunhão, porque a igreja ela ainda funciona apenas na comunhão. Amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Aleluia! Obrigado, pastor Paulo, pela oportunidade, mais os irmãos da equipe, da juventude, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Eu quero compartilhar com você algo que Deus ele colocou no meu coração já há alguns dias. E nesta noite foi nos dado um tema para falarmos sobre despertamento espiritual. E eu não sei você, mas todas as vezes que o despertamento espiritual, esse assunto vem para ser discutido, debatido, pregado, ou avivamento, reavivamento, sempre nos faz recorrer à história para poder entender o que é esse despertamento espiritual. E quando nós nos deparamos com algumas histórias da Bíblia, e também algumas histórias de grandes homens e mulheres de Deus, após Pentecostes, do século XV, XVI, XVII, XVIII, XX, eu me pergunto, Senhor, o que nos falta para vivermos as mesmas coisas que esses homens viveram, para presenciarmos os mesmos sinais que esses homens presenciaram, para contemplar com os nossos olhos a mesma coisa que aqueles homens, que também eram carnais e não diferentes de mim e de você, contemplaram e viram. O que nos falta? O que está acontecendo conosco? O que acontece comigo, Senhor? O porquê que não vivemos nessa intensidade como aqueles grandes homens do passado viveram? Deus, por que o Senhor não faz novamente a mesma coisa que o Senhor fez no século XVII com Jonathan Edwards, ali em Massachusetts, nos Estados Unidos, proclamando uma nova reforma da igreja, que passava por um período de frieza espiritual muito grande? Por que o Senhor não faz novamente o que o Senhor fez com George Whitefield, o pregador das praças e dos ares livres, que arrebatava multidões? Por que o Senhor não faz, Senhor, novamente, como o Senhor fez com Charles Spurgeon no século XVIII, aonde ele pregava as pessoas, elas enchiam um templo de 3.000 pessoas, e elas precisavam ficar algum tempo sem vir na igreja, para dar outra oportunidade, para que as pessoas viessem, ouvissem a palavra do Senhor e se arrependessem dos seus pecados, e eram salvas. Por que, Senhor, que o Senhor não faz novamente, da mesma forma que o Senhor fez com D.L. Moody, um homem que chegava na igreja e começava a orar, e orava: Senhor, me dê a cidade de Chicago? Por que, Senhor, que o Senhor não faz novamente o que o Senhor fez com William Seymour, ali em Los Angeles, numa rua chamada Azusa, o qual enviou missionários para todo o canto da terra, e o planeta foi abalado pelo Pentecostes novamente, de onde saíram dois, Gordon Wingre e Daniel Berg, fundaram a Assembleia de Deus do Brasil, que por muitos anos foi o maior movimento pentecostal do mundo. Por que, Senhor? Eu fico impactado, Jean. Eu fico impactado com essas biografias.
Eu fico perguntando por que que nós não presenciamos e não vimos hoje isso novamente. Existem pelo menos duas perguntas sobre despertamento espiritual. Eu vou ler o texto agora. Pelo menos duas perguntas sobre despertamento espiritual, avivamento, reavivamento, o que você quiser chamar. Duas perguntas. A primeira, o que é? E a segunda, como obtemos isso? Sabe por quê, querido, que nós precisamos saber o que é? Porque se nós não soubermos o que é, não há como nós vivermos isso. Porque eu só desejo aquilo que eu sei o que é. Eu só tenho vontade daquilo que eu sei como é. Por exemplo, você nunca chupou laranja na sua vida. E você nunca viu uma laranja. Eu lhe pergunto, você vai ter vontade de chupar laranja? Você não sabe o que é. Você vai ter desejo de descascar uma laranja no pé, se você nunca viu e nem sabe o que é? Sabe por quê que muitas vezes nós vivemos o esfriamento espiritual? Porque ainda não conhecemos o que é despertamento espiritual. Porque ainda não conhecemos o que é avivamento espiritual. Porque quando nós conhecemos, nós desejamos e nós queremos. Existem pessoas que não querem. E nós respeitamos a opinião e o posicionamento delas. Não é todo mundo que quer. Tem gente que não quer. Ok, não tem problema. Mas a gente tem que saber o que é. Talvez essa é a pergunta mais difícil de responder. O que é? E a outra pergunta, que é a mais fácil de responder, é como obtemos. Isso é moleza. É moleza de responder. Responder como obtemos o despertamento espiritual é moleza. É comer arroz com feijão. É oração, consagração, santidade, jejum, vida com Deus. Não tem, querido, que enfeitar muito. Não tem o que florear muito como obtemos o despertamento espiritual. Não existe uma prática que eu vim aqui oferecer para você, instruir você como você deve fazer. Não tem, querido, é simples. Oração, jejum, consagração, santidade. Dessa forma obteremos o despertamento espiritual que precisamos em todas as áreas da nossa vida. Leitura da palavra. Se não tem oração, se não tem consagração, se não tem santidade e se não tem estudo da palavra de Deus, não tem, querido, avivamento, despertamento espiritual nem aqui nem lá na China. Nunca ele vai existir. Isso é ilusão. Isso é fantasia. O despertamento espiritual, ele vem juntamente com a oração, com uma vida de consagração, de santidade e de leitura e de estudo da palavra. Essa pergunta é moleza de responder. Mas a pergunta mais difícil é o que é. Querido, porque para saber o que é despertamento espiritual e avivamento, não é fácil de responder, não. E eu gostaria de ir para a Bíblia para responder essas perguntas. O Senhor me deu 4 respostas para trazer para você nesta noite. O que é? E depois do que é, você resolve se você quer ou não. Depois de você saber o que é, você resolve se você vai querer ou não. Mas querer de verdade. Porque aquilo que não queremos, querido, não adianta achar que Deus vai nos forçar, não. Deus, ele não vai nos forçar o avivamento. Ele vai usar pessoas que querem. Sempre foi assim, na história bíblica, na história da igreja primitiva, dos séculos passados, e vai continuar sendo. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 15. Eu quero compartilhar que talvez a história desse homem seja a maior história de avivamento da Bíblia. Talvez a história de Paulo. Eu não vou me ater a Saulo ou Paulo. Vou usar Paulo aqui para que tenhamos o entendimento.
diz assim: disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, irmão Paulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Senhor nosso Deus, o teu filho Ronald, Senhor, já orou por este momento da palavra. Senhor, mas eu quero lhe pedir, Pai querido, mais uma vez, que a tua palavra nesta noite, ela possa alcançar os corações, que a tua palavra nesta noite, Pai querido, possa trazer o dissecamento das profundezas da alma, Senhor, de cada um dos teus filhos que aqui estão, ou que estão em casa, produzindo vida, produzindo ânimo, produzindo despertamento, produzindo, Senhor, desejo, produzindo vontade, retirando-nos, Deus, da posição do conformismo, nos retirando da posição, Senhor, do sono. Deus, em nome do teu Filho Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, que habita no meio do seio da tua igreja, faça de novo nas nossas vidas, faça de novo nesta cidade, faça de novo nesse país. Usa os teus filhos que aqui estão, usa os teus filhos que estão em casa, que querem, Senhor, serem lançados, que querem, Senhor, meu Deus, serem mudados e transformados. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Levanta esse jovem de novo, Jesus. Levanta esta mulher novamente, Jesus. Levanta esse homem novamente, Senhor. Quanto tempo, Senhor? Algum deles não sente a tua presença, não sente mais aquele fogo que arde dentro da alma, que dá vontade de sair correndo, de dar vontade de ficar pulando, que dá vontade, Senhor, de mergulharmos em oração, no estudo da tua palavra. Oh, Senhor, faz de novo. Nós oramos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, este cenário pelo qual nós acabamos de ler é o cenário da conversão de Paulo. Como eu disse, talvez uma das maiores histórias de avivamento da Bíblia. No ano de 27 depois de Cristo, a promessa de Deus, ela veio sobre os apóstolos em Pentecostes, aonde se viu entre eles línguas repartidas como de fogo. E aqueles homens que outrora eram homens normais, nunca mais eles foram normais. Porque quando uma pessoa, querida, ela recebe o Espírito Santo na vida dela, o Espírito Santo, querido, da primeira vez que ele é descrito na Bíblia, ele estava em movimento. É uma característica do Espírito Santo estar em movimento. E quando recebemos o Espírito Santo, é impossível ficarmos parados, é impossível ficarmos conformados, é impossível sermos as mesmas pessoas. Aqueles jovens, porque eles eram muito jovens, aqueles apóstolos, eles abalaram o mundo após serem enchidos pelo Espírito Santo. No ano 35 depois de Cristo, 8 anos depois, acontece a morte do primeiro mártir, Estevão, o qual estava presente na cena Paulo, dando aos
que o apedrejaram autoridade para que o apedrejamento acontecesse. Paulo estava ali ordenando o apedrejamento de Estevão. 2 anos depois, a Bíblia diz que Paulo, e como ele mesmo descreve em Gálatas, em Filipenses, fariseu, hebreus de Hebreu, da tribo de Benjamim, um homem que foi zeloso em toda a lei, e que na sua juventude não houve quem o sobressaísse além dele. Este Paulo havia ido a Jerusalém para buscar o sumo sacerdote para pedir cartas, para então perseguir os cristãos que estavam em Damasco. Damasco era uma cidade da província da Síria, ou seja, era muito longe de Jerusalém, cerca de aproximadamente 240 quilômetros. Aquele homem decide sair de Jerusalém e andar 240 quilômetros para então prender e matar os cristãos. Querido, um homem que antes de receber a Cristo, um homem que antes de receber o Espírito Santo, estava disposto a caminhar pela causa que ele cria. Depois que ele converteu, você acha que Paulo, do jeito que ele era, ia deixar barato e não iria andar mais pela causa de Jesus? Quando você ainda não conhecia Cristo, eu não tenho dúvida nenhuma que você pulava lá pelo Cruzeiro, pelo Atlético, brigava, fazia festa, levantava de madrugada, saía para ir para Belo Horizonte só para ir no jogo de futebol. Será que agora que convertemos, não será possível vir à igreja, por exemplo, 5 horas da manhã para orar? Ou levantar na sua casa 5 horas, 4 horas da manhã, para poder se consagrar ao Senhor? Este Paulo, ele descreve, querido, a sua conversão em Atos capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. E ele diz que ele levava preso as mulheres, ele levava preso os homens, as crianças, e além de ordenar apedrejamento, e além de matá-los, como ele mesmo descreve, antes de Paulo ir a Damasco, querido, e se encontrar com o Senhor Jesus, naquele caminho ele já havia ido em outras cidades fazendo a mesma coisa, prendendo, colocando servos do Senhor em pressões psicológicas para que eles viessem a negar ao Senhor. Paulo foi cruel, mas quando ele estava no caminho para Damasco, diz a Bíblia que de repente uma luz o encontrou com ele no caminho. E quando essa luz ela encontra conosco, é impossível a nossa vida ser a mesma. É impossível os nossos atos serem os mesmos. É impossível a nossa história ela continuar a mesma. E ele encontra com Paulo. E diz a Bíblia que ele cai ao chão. E que naquele momento, ele fica cego. Ele passa a não ver mais. E Jesus diz para ele: dura coisa, Paulo, é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vai, entra na cidade, Damasco, e vai e procura numa casa de Judas, e fica ali. E diz a Bíblia que durante 3 dias, Paulo não comeu e nem bebeu, estava cego, mas a Bíblia diz que ele orava, ele já estava transformado pelo Senhor Jesus, ele já tinha recebido dons espirituais, porque diz a Bíblia, querido, que quando ele orava nesse período que ele estava cego, ele tem uma visão, e ele vê um homem adentrando naquela casa por nome de Ananias, e quando aquele homem entrava, orava com ele, ele era curado daquela cegueira.
Meu querido, quando você aceita Jesus na tua vida e você começa a orar de todo o teu coração, eu quero te falar que existem dons espirituais que podem ser derramados e são derramados sobre a nossa vida. Paulo, ele estava sem a visão do homem, a retina dele não estava funcionando, mas a visão espiritual, aquela que somente Jesus pode dar para o homem, essa estava em perfeito funcionamento. Como está a tua visão espiritual nesta noite? Talvez a tua visão está muito afiada para as redes sociais, para aquilo que o mundo está passando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: como está o afinamento da tua visão espiritual? Porque dons espirituais são para nós, querido. E isso você só vai viver aqui na terra. Isso você só vai viver aqui na terra. Você só vai ter uma oportunidade de viver isso. É o momento que você estiver vivo. Porque depois que você morrer e for para o céu, lá tudo é espiritual. Lá tudo fica igual Jesus, né? Nosso corpo vai ser transformado conforme o corpo dele. Como está a tua visão espiritual? Querido, e a primeira coisa, respondendo o que é o avivamento, o despertamento espiritual, eu aprendo aqui com Paulo, é isso: é estar susceptível a abandonar os velhos conceitos e as velhas práticas. É estar susceptível. O despertamento espiritual, ele vai gerar isso. As pessoas, nós ficaremos susceptíveis a abandonar as velhas práticas e os velhos conceitos. Sabe o que Deus ele fez com Paulo? Ele cegou Paulo. Quando o despertamento espiritual ele vem sobre as nossas vidas, ele nos obscure das velhas práticas e dos velhos conceitos e nos ilumina para o novo. Mas primeiramente tem que ficar cego para os velhos conceitos. Primeiramente tem que ficar cego para as velhas práticas, porque se não houver cegueira para isso, também não vai haver visão para o avivamento e para as coisas novas de Deus. Não tem. A Bíblia diz, ela completa em versículo 22 do próprio capítulo 9, versículo 20: logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele havia fechado os olhos para a religiosidade, para os ritos religiosos. Sabe aquele negócio de ir na ceia, na Santa Ceia, porque eu tenho que ir na Santa Ceia? Querido, fica cego para isso. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Sabe aquele negócio, eu tenho que ir na igreja porque o pastor Paulo tem que me ver, o pastor Polono tem que me ver. Fecha os teus olhos para isso. Fica cego para isso. Sabe aqueles velhos conceitos que você tinha? Não, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, a igreja tem que ser do meu jeito. Fica cego para isso. Sabe aquele negócio de botar defeito no louvor, de botar defeito na pregação? Fecha os teus olhos para isso. Fica cego para isso. Ah, a roupa daquela irmã estava meia curta. O problema é dela e do marido dela. O problema é dela e do namorado dela. Ah, mas aquele ministro de louvor estava com a calça meio apertadinha. O problema é dele com Deus, querido. O problema é dele. Vem na igreja para adorar a Deus. Vem na igreja para buscar avivamento de Deus. Vem na igreja, querido, para buscar a presença de Deus. Para de ficar olhando para as pessoas. Eu não estou falando aqui que pode calcinha curta, calcinha apertadinha. Eu não estou aqui fazendo apologia disso, nada, querido. Mas eu estou querendo te dizer, olha menos para as pessoas e olhe mais para Jesus. Senão o despertamento espiritual não vem. Sabe a segunda coisa que ele deixava de lado?
das velhas práticas, os conceitos, pecado. O pecado, querido. Com pecado, não tem como ter avivamento. O avivamento vem através de santidade. A definição de pecado é hamartia, que significa errar o quê? Errar o quê? Pecado é errar o alvo. Não é acertar o alvo errado. É diferente. O pecado, querido, pecado é você errar o alvo certo e não acertar o alvo errado. Por exemplo, eu menti, eu acertei o alvo errado, mas pecado é deixar de falar a verdade. Adultério é pecado? Não. É pecado deixar de ser fiel. Sabe por quê? Primeiro, você obscurece. Depois, você é iluminado. Vocês estão entendendo? Pecado. Se você quer avivamento, não adianta você acessar sites pornográficos. Se você quer avivamento, não adianta você se masturbar e vir tocar na igreja. Se você quer avivamento, não adianta sair da igreja e ir para o motel. Se nós queremos avivamento, não há como, querido, acabar o culto, ou na sua vida diária, querer prejudicar o outro irmão, fofocar sobre a vida do irmão, fofocar sobre as outras pessoas. Não precisa ser nem irmão não, querido. Não adianta. Quer avivamento? Não adianta ficar na internet, querido, com poses sensuais, com espírito de sensualidade. Porque como que vocês estão vendo hoje em dia, as irmãs crentes? Vocês estão percebendo o espírito de sensualidade? Estão na igreja, estão cantando, estão fazendo isso e aquilo. Não tem avivamento para esses. Você já viu agora uma moda que está pegando? Grávida, crente, tirando foto de calcinha e sutiã. Que isso, querido? Não tem avivamento para isso. Não tem. Ai. E a gente ainda curte ainda. E tem gente que ainda curte. Deixa eu te falar uma coisa, desculpa a expressão que eu vou usar para quem curte, vai curtir lá no inferno, porque isso não procede de Deus. Espírito de sensualidade, espírito de pombagira, o que é isso? Antigamente isso acontecia só na revista Playboy, e o que está acontecendo hoje no nosso meio? Pecado, querido, não tem jeito. Não tem avivamento. É deixar as velhas práticas, os velhos conceitos. Sabe qual é o outro conceito que Paulo teve que deixar? E ele teve que aderir? A comunhão. A comunhão. Sem comunhão não tem igreja. Sem comunhão, querido, estar reunido no mesmo lugar, não tem Pentecostes. Não tem despertamento espiritual. É necessário comunhão. É necessário coinonia. É necessário estarmos juntos. Eu até entendo que algumas pessoas, elas não vêm na igreja, porque não podem, por causa desse tempo. Eu não estou aqui para banalizar isso, pelo contrário, eu sei o que nós estamos passando lá dentro do hospital. Você chegar lá numa UTI e ver 50 leitos de UTI Covid, com os pacientes todos entubados, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. E alguns ainda andam de maneira displicente. Mas comunhão é importante, querido. A comunhão, ela é importante para a igreja. A comunhão, você precisa congregar. Você precisa congregar para ter vida.
É necessário congregar. Você pode fazer até o teu culto doméstico, mas se você não vem à igreja, você não congrega. Estar junto, isso é vital para o corpo. Isso é vital. Algum tempo atrás lançaram uma moda por aí, pastor, que para ser igreja não precisava mais ter templo, se reunia nas casas. Eu pergunto, me mostra um trabalho desses que vingou até hoje. Me mostra um trabalho desse que vingou até hoje. Quando começou a pandemia, Jean, as pessoas colocavam vídeos na internet, falavam assim, nós vamos entrar na igreja desse jeito, a igreja somos nós, não é aquele templo. Eu sei que a igreja não somos nós. Aí foi chegando a época de Santa Ceia. Uai, se a igreja somos nós, por que nós não podemos tomar ceia dentro de casa? Aí eu imagino que muitos pastores de muitas igrejas ficaram assim, e agora, hein? O que eu vou fazer, hein? Eu falei lá no começo da pandemia que a igreja somos nós, dentro de casa, nós somos igreja. Mas e agora a Santa Ceia? Se eu falei isso, então eu posso tomar Santa Ceia dentro de casa. Eu até entendo que algumas igrejas ministraram dessa forma, e eu respeito, porque cada uma igreja tem sua particularidade, uma questão diferente que eu não conheço. Mas vai colocar o povo tomar Santa Ceia para você ver. Aqui dentro da igreja o povo já quer tomar Santa Ceia de qualquer jeito, e a Bíblia fala que a causa de muitos estarem fracos é porque tomam a Santa Ceia de maneira errada. Paulo deixa bem claro em 2 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, que a causa de muitos crentes estarem fracos e doentes é tomarem ceia de qualquer jeito. Tomar ceia de qualquer jeito é um determinante para a sua saúde espiritual ou para a sua morte espiritual. Por isso que temos feito assim, vindo os irmãos, tomando a ceia junto, de maneira correta, como é determinada nos dias de hoje. E tem muita gente que ainda não vem. Gente que tem saúde, que não é da faixa de risco. Não vem. E aí vem aquele montinho de pessoas, poucas pessoas tomarem ceia. Querido, não deixa de fazer isso não. Nós não estamos fazendo de maneira imprudente esse momento. Nós estamos fazendo com prudência e não negligenciando os acontecimentos do tempo de hoje. Senão você vai morrer dentro de casa. Você não vai ter força para você continuar a caminhada. E a outra resposta que o Senhor trouxe ao meu coração, do que é o despertamento, está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Coloca aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. A segunda resposta do que é avivamento. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que o apóstolo Paulo estava aqui querendo dizer? Ele estava querendo dizer, querido, que despertamento espiritual. Ele estava ali naquele texto ali falando sobre amor. O que o amor gerava? Porque só tem amor quem está despertado espiritualmente. Ele estava querendo dizer, avivamento é para quem é maduro. Avivamento é ter maturidade. É ter maturidade para viver o avivamento. Ter maturidade, querido. E eu sempre prego isso para os homens. Que a maturidade ela está firmada em 3 princípios. Um tripé.
sem um tripé não tem maturidade, que é obediência, que é conhecimento e que é perseverança. O apóstolo Paulo, querido, era um homem maduro e por isso ele tinha avivamento na vida dele, porque ele sabia o que era obedecer, porque ele sabia o que era ter conhecimento, e ele sabia o que era perseverar na fé. Obediência, conhecimento e perseverança. Obediência. Quantas pessoas hoje em dia você conhece que são rebeldes, que não aceitam, muitas das vezes, aquilo que é falado, aquilo que é arguido, e como tendo comichões nos ouvidos, tem as suas mentes cauterizadas. Obediência, querido, ela é um sinal de despertamento espiritual nas nossas vidas. Conhecimento. Paulo, ele fala em Gálatas que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, um ancião, um conselheiro do Sinédrio, homem respeitado por todo Israel. E Paulo, ele relata que foi disciplinado e instruído por Gamaliel. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que foi Gamaliel que ensinou Paulo? Ou você acha que foi Deus que colocou Paulo do lado de Gamaliel? Você acha que Paulo teria sido aquilo que foi, feito o que ele fez, se ele não tivesse adquirido conhecimento junto aos pés de Gamaliel? Você acha que ele conseguiria debater com os judeus, defender a causa do cristianismo, para pregar para os gentios, repreender Pedro na cara, se ele não tivesse conhecimento e autoridade para poder fazer isso? Querido, e quantas vezes nós deixamos escapar das nossas mãos oportunidades que gerariam conhecimento nas nossas vidas? Você acha que você estar dentro daquela faculdade é simplesmente para você aprender as letras? Foi Deus que te colocou lá. Foi Deus que abriu essa porta para você, para te dar mais conhecimento. Conhecimento tanto das coisas seculares, mas conhecimento tanto das coisas de Deus. Você acha que Paulo querido, teria sido um dos maiores missionários, se não o maior, se ele não fosse poliglota? Falava em grego, falava aramaico, falava hebraico. Você acha que Deus teria o enviado, querido, e colocado diante de governadores, diante de príncipes, para pregar a palavra dele de qualquer jeito? Às vezes ficamos lutando e pedindo a Deus que Deus nos coloque numa posição maior, na nossa vida profissional, na nossa vida secular. E às vezes tem uma oportunidade e você não vai. Você acha que Deus vai te colocar lá de qualquer jeito, sem antes você ter conhecimento? Sem antes você ter experiência com Ele? Ele não vai te colocar lá para você passar vergonha, não. Deus, Ele não vai abrir uma porta para você, e Ele não abre porta para ninguém para passar vergonha. Primeiro Ele te instrui. O apóstolo Paulo, querido, ele fala em Atos capítulo 9, e em Gálatas, quando ele chegou em Damasco, ele foi para a Arábia, aonde ele diz que o evangelho que recebi, não recebi de homem nenhum, a não ser do próprio Jesus. Ele foi ensinado pelo próprio Jesus.
Anteriormente ele tinha se assentado aos pés de Gamaliel, mas depois ele se sentou aos pés de Jesus. Sente-se aos pés de Gamaliel, querido, jovem, mas sente-se também aos pés de Jesus para aprender. Ele mesmo diz: tudo que eu aprendi com Gamaliel, eu considero hoje em dia, lá em Filipenses, como esterco. Ele considerou como esterco, mas ele usou tudo aquilo que ele sabia. Ele usou sua cidadania romana, ele falou em aramaico quando ele precisou falar em aramaico, ele falou grego quando ele precisou pregar para os gregos, ele mostrou conhecimento na Grécia quando ele precisou mostrar conhecimento, para poder pregar o nome de Jesus. Você precisa, querido, você precisa não perder as oportunidades que Deus te dá. Deus, Ele abriu uma porta. Vai, trabalha, estuda, vença, faça esse concurso, passe nesse vestibular, vai, acredita. Deus quer te dar, querido, um momento melhor para a tua família, um momento melhor para a tua vida. Se esforce, estude e passe nesse concurso. Você com Deus, você já sai na frente. Você já sai na frente. Você já sai na frente. Perseverança. Ele tinha maturidade porque tinha perseverança. Paulo, ele ficou 14 anos no anonimato. Ele ficou em Tarso no anonimato durante 14 anos. Hoje nós ficamos no anonimato 1 ano, ou sequer 1 mês. Ninguém gosta de mim, eu não tenho oportunidade, o pastor não me dá oportunidade, nada acontece na minha vida, o meu chefe não me dá oportunidade, o meu pai não me dá nem oportunidade dentro de casa para falar. Querido, seja perseverante. Hoje eu não tenho oportunidade, mas no momento certo, no tempo certo, Deus, Ele vai abrir a porta para mim. Deus, Ele vai abrir, escancarar os céus sobre a minha cabeça, e Ele vai me dar a oportunidade que o homem não pode dar. Ele vai ordenar: abra a porta para o meu filho, abra a porta para minha filha. Agora é você, minha filha, vai, vai. Você tem que ir, você tem que ir, você tem que perseverar, você tem que perseverar. Eu lembro quando eu era jovem, subia ao monte, quantas palavras eu recebi dessa forma, Jean? O Senhor falando assim comigo: estude mais. Deus falando comigo assim: estude mais, se esforce mais. E quantas vezes, aquele negócio de trabalhar muito, Senhor, vou largar esse serviço, porque você fica assim, você fica aquele negócio, aquela pilha com Jesus, você fala assim: Senhor, eu vou largar esse emprego meu aqui, para mim ficar mais na tua presença, para o Senhor fazer o que tem que fazer da nossa vida, como se Deus, Ele precisasse de nós, para saber o tempo de fazer nossas vidas. E Deus falava assim comigo: não é tempo de você sair, não é tempo, vai trabalhar, rapaz. Esses dias mesmo eu estava orando: Senhor, eu preciso tomar uma decisão, está pesado. O Senhor falou comigo, de maneira audível lá dentro de casa: não se precipite nas tuas decisões. Não se precipite nas tuas decisões. E Deus, Ele é professor, querido. E Ele falou comigo assim: olha, minha forma de falar, olha, a partir de agora, não compartilha as decisões que você precisa tomar. Você pode até compartilhar com seus mentores, conselheiros, você pode até compartilhar com eles, mas primeiro vem a mim,
Porque se você vier a mim primeiro, você terá resposta. Mas se você for a eles primeiros, por mais que bons eles sejam, você ficará sem resposta. Sabe por quê? Porque, querido Deus, Ele quer te preparar para coisas maiores. E quando chegar coisas maiores na tua vida, é necessário que você esteja afinado com Ele. É necessário que você saiba ouvir a Ele, do que ouvir os homens primeiro. É necessário primeiro você ir a Jesus, para depois ir a Gamaliel. Oh, querido, Deus está falando com jovens aqui. Deus está falando com jovens aqui. Ei, busca Jesus primeiro para tomar essa decisão. Mas busca de verdade. Jesus, eu não arredo o pé. Eu não arredo o pé enquanto o Senhor não me dá resposta, porque o Senhor é Deus de resposta. A tua palavra fala: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas ocultas e firmes que não sabes. Quem ora, querido, e quem pergunta primeiro a Jesus, sai na frente de todo mundo, porque não vê com os olhos carnais, mas vê com os olhos espirituais. Essa semana eu contei uma experiência que eu tive alguns anos atrás, quando eu precisei mudar de apartamento. E nós estávamos olhando um apartamento lá no Bom Retiro. E aí, eu estava querendo demais. Sabe aquele negócio que você quer demais? Quando você quer demais, nada te fala que não, né? Nada é incapaz de te convencer que aquele negócio é bom ou é ruim, nada. Você quer e quer, é assim. Acontece com todo mundo. Eu fui orar. Estava orando, de repente eu vi aquele apartamento e um rato passando dentro dele. Eu falei assim: obrigado, Jesus, eu estou fora. O Senhor me convenceu, porque é para não ir para lá. Porque se eu for para lá... vai ter problema. Quem ora, querido, consegue ver o que os olhos não veem. Isso é despertamento espiritual. O despertamento espiritual, ele não é feito, querido, de línguas estranhas, porque Paulo mesmo fala em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, sobre os dons espirituais. Ele diz o seguinte: eu prefiro vos falar uma palavra que é de conhecimento e de entendimento de todas, do que falar 1000 palavras em línguas estranhas e ninguém entender no seio da igreja. Querido, avivamento não é aquele negócio que você vê aqui, oh, sapateia, rodopeia, pega fogo. Muitas vezes quem está rodopiando, muitas vezes quem está falando língua estranha, está em adultério, está fornicando. Muitas vezes, querido, quem está aqui pregando, falando língua estranha, principalmente esses que vêm de fora, está vindo aqui por causa de bufunfa, está vindo aqui por causa do dinheiro, estão corrompidos, e a igreja toda vibra, uau! Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Isso não é despertamento espiritual. O despertamento espiritual, querido, ele está vinculado à moral, ele está vinculado ao caráter, ele está vinculado à presença de Deus na vida da pessoa. Isso não é avivamento. Segundo lugar, saber identificar o nível de maturidade para o tempo e o momento que você está vivendo. Salomão, ele fala em Eclesiastes capítulo 3, tudo há o seu tempo determinado na terra. É tempo de colher, tem tempo de plantar, tem tempo de abraçar, tem tempo de se afastar, de abraçar, tem tempo de juntar pedras, tem tempo de espalhar pedras. Existe um tempo. Eu quero lhe perguntar, qual é o tempo e o momento que você está vivendo? Porque você tem que saber aproveitar o tempo da sua vida. Sabe aquele negócio? Eu sou jovem, aí eu quero casar, mas em vez, você está na igreja, você quer casar, mas em vez de casar, sabe o que a pessoa faz? Ajunta, vai morar junto.
E a gente sabe, querido, que Deus não está nesse negócio. Quer morar junto antes do tempo. Aí sabe o que acontece? Passa 6 anos, a pessoa separa. Aí quando separa, já está com seus 40 anos de idade, 30 anos de idade. Aí fica naquele negócio, eu preciso casar de novo agora do jeito certo. Aí fica ferido. Aí fica ferida. Isso acontece por quê? Porque o momento é agora na juventude. O momento é agora, querido. Os apóstolos eram jovens. Eles eram jovens quando eles receberam o Espírito Santo. Eram meninos. Mas eles aproveitaram o tempo. Sabe aquele negócio? O tempo. Ah, não. Eu não quero estudar. Ah, não, esse negócio de estudar não é comigo, não. Eu quero ficar à toa. Não quero estudar. Aí depois, passou o tempo. Aí depois você formou família. Aí depois você tem conta para pagar. Você tem leite para comprar. Você tem outras coisas. O tempo é agora. Se dedique agora, porque depois no futuro você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque muda a vida. Se mudam os ciclos da vida. E o tempo se foi. Agora é a hora. Agora é a hora de pegar na barba do leão. Agora é a hora, querido, de pegar no urso. É agora, quanto jovem. Pergunta aos grandes homens de Deus. Como eles eram no passado, na sua juventude. E como eles são agora. Sabe por quê? O corpo envelhece. A alma pode continuar como jovem, mas o corpo envelhece. Eles já não conseguem mais ir. Mas quando eles eram jovens, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles não tinham, querido, desânimo. Vão para lá fazer a obra, vão pregar ali, vamos. Vão estudar, entrar na teologia, vamos. Vão estudar, vão entrar na faculdade, vamos. Porque é o tempo. Tem que aproveitar o tempo. Tenha maturidade para o tempo, para reconhecer o tempo e o momento que você está passando. Amanda, foi Deus que mandou falar isso com você não, tá? Porque às vezes acha que é Deus que está falando, mandando falar. Você faz medicina, né? O seu tempo agora, minha filha, é de estudar, é de comer livro. É tempo de se dedicar totalmente ao estudo, mas também sentando aos pés de Jesus, porque vai chegar um tempo que você não vai ter que estudar tanto igual você estuda, mas se você não estudar agora, que é o tempo, depois quando você casar, você não vai ter mais tempo. Vocês estão entendendo? Tem que saber o tempo. Quando eu era menino, eu falava como menino. Mas logo eu deixei de ser menino e virei homem. E eu tomo atitude de homens. Salomão, querido, em Crônicas 29, ele diz o seguinte, Davi diz o seguinte: o meu filho Salomão ainda é moço e tenro. Ou seja, não tem maturidade. E a casa a qual nós estamos preparando para o Senhor, ela é grande. Porque Deus é grande. Só que quando chega na morte de Davi, Davi dá um conselho a Salomão e diz assim: Salomão, meu filho, seja homem. Seja homem. Davi dá 3 conselhos a Salomão: seja homem, Salomão, seja grato àqueles que foram e usaram de benevolência comigo, e não brinque com o inimigo. Saber reconhecer o tempo. Seja homem, meu querido. Seja homem, meu querido. Seja mulher de verdade, minha querida. Sabe o que significa ser homem e ser mulher de verdade? É ter responsabilidade com seus atos. Ter responsabilidade. Tenha responsabilidade aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Tenha responsabilidade aquilo que Deus te deu. Não seja irresponsável, senão você se tornará um menino e a maturidade não vai chegar na sua vida. E seja grato com aqueles que usaram de benevolência para você.
A Bíblia fala assim, pastor, mas a Bíblia fala que a gente não pode fazer acepção de pessoas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas é para salvação. Mas é para salvação. Você acha que eu vou tratar o meu pastor, a minha pastora, eu vou tratar alguém que me ajudou muito na minha vida, da mesma forma que alguém que nunca me ajudou? É lógico que não. Isso é princípio de honra. Honra a quem merece honra. Honra a quem merece honra. Você não pode, querido, tratar da mesma forma a sua esposa, os seus pais, da mesma forma que você trata as pessoas do lado de fora. Porque as que estão dentro da casa estão com você, nos momentos ruins e nos momentos bons. Senão o princípio de honra não existiria. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Para salvação. Moisés, Arão e Miriam, vem aqui para dentro. Vocês estão achando que vocês são profeta? Deixa eu te falar uma coisa para vocês dois, Arão e Miriam. Com vocês eu falo através de sonhos e de visões, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Olha Deus fazendo acepção de pessoas aí, ó. Não é para salvação não, querido, mas para relacionamento. Você acha que Deus vai se relacionar com uma pessoa que blasfema, que está em pecado, da mesma forma que alguém que está em santidade, temendo o nome dele, mas nem aqui nem na China? Nem aqui nem na China. Isso é princípio de honra. Isso é princípio de gratidão. Saiba reconhecer o seu tempo. Já estou terminando. O terceiro que é despertamento espiritual é saber a conviver com quem não te ama ou não gosta de você. Coloca aí 2 Coríntios 12, 15. 2 Coríntios 12, 15. Ser despertado espiritualmente, ser avivado, é saber conviver com quem não te ama e com quem não gosta de você. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. O versículo é o seguinte: e eu, de boa vontade, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-me cada vez menos, eu vos amo mais. Sabe o que Paulo estava falando? Que mesmo as pessoas não amando ele mais, e isso estava acontecendo, Paulo, querido, já estava sendo rejeitado nas igrejas. Se você for estudar Paulo já estava sendo rejeitado em alguns locais aonde ele implantou as igrejas. E ele fala: mesmo que vocês me amando menos, eu continuo vos amando mais. Ele sabia conviver com quem não amava ele. Ele sabia conviver com quem não gostava dele. Então não tem isso, querido. Eu não vou naquela festa da família não, porque fulano de tal não gosta de mim, fica falando de mim. Vai sim, porque uma das manifestações do despertamento espiritual é você conviver com quem não te ama e com quem não gosta de você. Eu estou doido para sair daquele trabalho, porque tem um fulano lá que se levantou contra mim, não gosta de mim. E daí, se ele não gosta de você, goste dele. Goste dele. Ame ele. Ore por ele. Tem dessa não. Aquela irmã, aquele irmão não gosta de mim. E daí? E daí que não gosta? O problema é dela que não gosta. O problema é dela que não gosta de você, não ama você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tinha muita gente que não gostava de Paulo. Mas deixa eu falar uma coisa também. Tinha muita gente que gostava dele também. Ei,
por causa de um ou dois que não gosta de você. Você vai parar, porque tem muita gente que ainda gosta de você. Quando eles perseguiram Paulo em Damasco, pastor Paulo, tinha um povo que estava do lado de Paulo, e desceu ele pelo cesto para ele fugir. Quando ele escreve a sua última carta, 2 Timóteo, ele estava na antessala do martírio, e ele começa a discursar sobre os últimos momentos dele. Ele coloca: acabei a carreira, guardei a fé, e ele diz o seguinte: todos me abandonaram, fui traído por alguns, mas Lucas está comigo. Sabe um negócio? Pode todo mundo te abandonar, mas sempre vai ter uma pessoa que Deus vai colocar do seu lado para te ajudar. Sempre terá alguém enviado por Deus para te ajudar, para abrir a porta para você, para te ajudar a passar por esse momento difícil. Sempre terá alguém para te ajudar. Não importa se as pessoas não te ajudam, não importa se algumas pessoas não te amam e não gostam de você, Deus sempre tem preparado um médico, pastor Paulo, para colocar do seu lado. Um médico, querido, para nos ajudar a passar aquele momento de dor nas nossas vidas. Deus sempre tem um para com bálsamo, sempre tem um com bálsamo de Gileade, para passar nas nossas feridas. Sempre teremos. Então não fique triste, não pare. Quando alguém lá não gostar de você, é lá mesmo que você vai, é lá mesmo que você tem que ir. Sabe por quê? Porque isso é sinal de despertamento espiritual, de avivamento na sua vida. Isso Deus recebe como cheiro suave às narinas dele. Para acabar, o que é o despertamento espiritual? É estar preparado para uma vida dinâmica. Coloca aí, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O avivamento e o despertamento espiritual é estarmos preparados para uma vida dinâmica. Para uma vida dinâmica. Olha lá o que ele fala: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, do nosso trabalho e fadiga, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu preguei o Evangelho, eu viajei para pregar o Evangelho, mas eu não parei, eu não dei despesa para ninguém, eu trabalhei noite e dia para não ser pesado para nenhum de vós, e ainda vos anunciamos o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa: Evangelho não é lugar para vagabundo, e Evangelho não é lugar para preguiçoso, não é. Querido, minha irmã, você não pode viver uma vida de preguiça. A vida de quem é avivado, ela é dinâmica. Ele não se conforma. Bem lembrai-vos, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, porque trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós ainda vos anunciamos o Evangelho de Cristo. Algumas pessoas, desculpa, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para ninguém me interpretar errado. Deus chama algumas pessoas exclusivamente para a obra e cuida dessas pessoas. Só que isso é só para quem Deus chama para isso. Existem pessoas, pastores, presbíteros, diáconos, vai ter que trabalhar mesmo, vai ter que trabalhar de dia, vai ter que trabalhar de noite, e ainda vai ter que pregar o Evangelho, ainda vai ter que dar aula na escola dominical. É isso, Deus nos chama, jovens, para isso, para uma vida dinâmica, para trabalho. Existe uma moda muito grande no mundo evangélico, eu detesto isso, eu
tenho horror disso. Agora eu aceitei a Cristo, eu vou viver no relax. Vou viver na dependência de Deus, das ofertas dos irmãos. Tem pessoas que Deus faz isso. Mas isso não é o padrão de Deus. Isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é, Jesus falou em João, capítulo 5, se eu não me engano, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E eu trabalho também. Paulo, trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém, e ainda vos anunciei o Evangelho. Vai correr atrás da tua vida, meu irmão. Vai correr atrás, querido. Vai conquistar, vai estudar, vai trabalhar, porque Deus vai te honrar. Trabalha de dia, vem para a casa de Deus, estuda de noite, de madrugada, mas faz. O Espírito Santo é um espírito de movimento. Um dos maiores avivamentos que aconteceram na face da terra, país de Gales, com um jovem chamado Evan Roberts. Aquele menino, querido, com 26 anos, ele não sabia pregar, mas ele sabia escrever. E ele escrevia cartas. E nas cartas, a pregação dele era como se ele chegasse aqui, ele escrevesse e ele lesse aquilo que ele escreveu. A pregação em forma de escrita. Um país todo foi transformado através da vida daquele jovem de 26 anos. A história fala que no país de Gales não haviam mais crimes. As pessoas nem nos animais batiam mais. A sociedade foi transformada. Isso não é utópico, isso não é ilusão, isso não é fantasia. Isso se chama despertamento espiritual, isso se chama avivamento. Quando você decide, querido, entrar pela linha do Espírito, a mergulhar em águas que já não te dão mais altura. O avivamento vem para transformar a tua casa. O avivamento vem para transformar a tua vida. O avivamento vem para mudar toda a história da sua parentela, querido. Acontece isso. A história fala que os pais de família trabalhavam o dia todo nas minas de minério, de carvão. E à noite iam para a igreja, saíam tarde da noite da igreja. E no outro dia de manhã estavam trabalhando de novo. E no outro dia estavam no culto de novo. Pastor, essa geração Nutella, pastor, não está aguentando nada. Nossa, eu estou cansado. Trabalho até 2 horas da tarde. Não, vai arrumar um emprego. Eu só não trabalho sábado. Só sábado que eu não trabalho, porque o sábado para mim eu tenho que descansar. Vai plantar batata, querido. Pelo amor de Deus. Larga de ser preguiçosa, larga de ser preguiçoso. Vai estudar. Sabe por que você foi mal na prova? Porque você não estudou. Se dedica. Senta lá, na beirada da sua mesa e fala assim: Senhor, Espírito Santo, abre a minha mente, me dê sabedoria, Senhor, porque quem me deu essa faculdade, quem me deu esta profissão foi o Senhor. Então, Senhor, eu estou aqui para a tua honra e para a tua glória. Eu duvido. E se dedica naquilo. Eu duvido que Deus não abre uma porta para você. Eu duvido. Se Ele não abrir essa porta para você, é porque não era a vontade dEle, porque Ele tem uma outra porta maior para abrir para você. Mas eu duvido que Deus não faça. Agora, você não pode fazer de qualquer jeito. E as pessoas hoje estão fazendo de qualquer jeito. Está lá marcado 8 horas, 7 horas para chegar no hospital. Aí chega 8h30, já foi passado os casos. Quer aprender o quê?
Quer aprender o quê? Seja responsável, querido, com horário. Seja responsável diante das pessoas. Estão todos te observando. Estão todos te observando. Não adianta pular aqui e queimar o filme lá. Sabe, você pulou aqui, sabe o que foi? Pulou na carne. Pulou na carne, porque o avivamento, ele nos traz responsabilidades e moral. Fique de pé. Em Atos 1, capítulo 5, em Atos 1, versículo 5, diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. No versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis a virtude. O versículo 8 está falando de um momento de despertamento espiritual, do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. E Jesus, ele disse, antes de subir: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra usada por Jesus aqui é a palavra dínamos, ou seja, mas recebereis do Espírito Santo força e energia. Força e energia. Força e energia do Espírito Santo, para você impactar lá dentro da sua casa, para você impactar aonde você chegar. O Espírito Santo, querido, é um espírito de movimento. Jamais você verá alguém cheio do Espírito Santo parado e conformado com a sua própria vida e com a sociedade que ele está inserido. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Como eu disse aqui, como obtemos é fácil de saber, você já sabe. Agora, o que é? Algumas coisas eu te falei, a Bíblia te mostrou. A decisão é sua, em querer ou não querer. Senhor nosso Deus e amado Pai, o Senhor conhece os tempos. Não há nada melhor. Senhor Deus, o Senhor mede os tempos, e o Senhor controla os ciclos. Não há nada igual. Aqui está, Senhor meu Deus, nada melhor, uma parcela do teu povo, a que se compara, uma parcela pequenina, Senhor, do teu esperança povo. viva. Senhor, e nós esperamos do Senhor, Pai, Tua presença, Deus, a força do Espírito, o despertamento espiritual que precisamos. Eu creio, Deus, que a Tua palavra é fiel e verdadeira, que da mesma forma, Deus, que o Senhor fez com Paulo, que da mesma força que o Senhor fez com Pedro, o Senhor também tem separado para fazer neste tempo. Tua presença, Porque a Tua palavra, Senhor, confirma 2 vezes que nos últimos dias nós teríamos sonhos, revelações, profetizaríamos, e seria um momento de derramamento do Teu Espírito Santo sobre aqueles que querem. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesta noite e orar assim, que entre, Senhor, esses jovens que estão aqui, levanta alguns, Senhor, para impactar esta cidade. Levante alguns, Senhor, para impactar, Senhor meu Deus, o Brasil. Deus, outros, abre portas, Deus, de emprego, para que no meio da sociedade, Senhor,
Eles veio arrebatar para os céus a muitos, através dos seus testemunhos, através da tua sabedoria, Senhor. Ó Senhor Deus, quebra no mundo espiritual, nesta noite, tudo aquilo que impede, Senhor, da tua palavra, Senhor, chegar aos nossos corações, tudo aquilo que tem amarrado a vida desta jovem e a vida desse jovem. Oh Senhor Deus, nos prepara para este tempo, que nesses 21 dias, Deus, de propósito e de jejum, que a tua igreja iniciou ontem, Pai, que estes 21 dias, Pai, da tua igreja possa ser um preparo, Pai, para o avivamento, para o despertamento espiritual, para sarar os feridos, para pregar a tua palavra, Senhor. Oh Deus, da mesma maneira que o Senhor fez com Paulo, da mesma maneira que o Senhor fez com Spurgeon, faz de novo, Deus, nesta noite. Faz de novo na vida desses jovens, Senhor. Deus, esta é a nossa oração. Cria, Senhor, um desejo para orar. Cria, Senhor, um desejo pela tua palavra. Senhor, afasta as más amizades. Afasta, Senhor, os maus conselheiros. E coloca perto, Senhor, desses jovens, Pai, mentoria, mentores, conselheiros, e que teu Espírito possa guiá-los, possa escoltá-los e possa guardá-los. Mas muda, Senhor, o nosso tempo. Muda, Senhor. Mude os ciclos, Pai. Rabanto flow, rabanto cabaxa, rabanto me replacha, rabanto me negaço, me negaço. Replacha, rabanto, replai nagai, xarabanto me negaço, rianai. Replaço ribicovos, labaço ribicana gachai. Rei plotov, leplai, xarabanto me nehai. Eu quero convidar a você, rabanto cochore me nehai. Você que quer uma mudança na tua vida, você que quer uma transformação na tua história, através do despertamento espiritual, para que você dobrasse o seu joelho, você que está sentindo no teu coração nesta noite, que diz: Senhor, eu preciso, Pai, eu preciso desse despertamento espiritual. Deus, e hoje, Senhor, eu quero fazer um concerto contigo. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor, Deus. Eu quero dizer ao Senhor nesta noite que eu voltarei a orar, que eu voltarei, Senhor, a ler a tua palavra. Senhor, a partir de hoje, eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser mais a mesma. Querido, se apresente diante de Jesus nesse momento. O Senhor preparou esses 3 sábados para trazer conscientização à tua igreja. Rebei Kassurikai, Replá Xarabantou, Replai Nagai Xerebenegá Suribikovas Nas, Replá Xarabantou Menehai. Renova as forças, Pai. Renova as forças desta juventude. Renova as forças, Pai, dos departamentos da tua igreja. Levanta, Senhor, aqueles que estão no anonimato, mas que estão em perseverança. Levanta aqueles, meu Pai. Enche-os do teu poder. Enche, Senhor, este vaso. Enche, Senhor. Enche esse vaso. Replá xarabantou. Replá xarabantou cotoflai. Remenegá xarabantou. Replá xarabantou menerras. Senhor, tira todo medo, Pai. Retira, Senhor, todo medo de viver as coisas novas. Não é porque fraquejou uma vez, não é porque errou uma vez, que vai errar de novo,
que vai fraquejar de novo. Fogo cerrado em meu Arabancho peito, Koflo, Banagacharabanto que Fly. não me dá Replacharabanto, Eu levanta-se. não tenho descanso. Replacharabanto Fly. Levanta-te. Eu tenho Levanta-te. fogo cerrado em meu Levanta-te, peito, jovem. Levanta-se. que não me dá Levanta-te. descanso. Levanta-te, moça. Eu não tenho Não é descanso. porque deu errado uma vez que vai dar de novo. Replacharabanto. Recachai. Deixa queimar, deixa queimar. É tempo de começar de novo. Deixa queimar, É tempo de deixa restabelecer a queimar. comunhão. É tempo de renovar a aliança. Não deixa Era queimar, Baixarabaná. deixa queimar. Deixa queimar. Não Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Não deixa Era queimar, Baixarabaná, deixa Minerai. queimar. Era Bantão Flow. Um coração contrito. Um coração quebrantado. Não desprezará o Senhor. É noite de quebrantamento. É noite de conserto. É noite da Banjou. Professor Minerai. Reblacharabantou com o deixa Flow. queimar, deixa Reblacharabantou Minerai. Oh, deixa queimar, deixa É queimar. hora, e a hora já chegou. É hora, e a hora já chegou dos verdadeiros adoradores te adorarem em espírito e em verdade. Senhor meu Deus, Reblacharabantou. Acabou, Senhor, as máscaras. Acabou, Senhor, os shows. Acabou, Senhor, os talk shows. Acabou, Senhor. Acabou, Jesus. Acabou, Senhor. É um tempo de novo. É um tempo de avivamento genuíno. Um tempo, Senhor, de despertamento espiritual. É tempo, Senhor, meu Deus, de arrebatamento de almas para o céu. Senhor, nos últimos dias, Pai querido, Senhor, meu Pai, salvaria muitos. É tempo, Senhor. É tempo de Deus usar a tua vida. É tempo de Deus usar a tua vida como instrumento. Acabou as máscaras. Acabou os ritos religiosos. Acabou as mentiras. Acabou o adultério. Acabou a fornicação. Eu não tenho descanso. Acabou. Esse mesmo, meu Senhor, que separou essa sequência de mensagens para mudar a rota, para mudar a rota, para colocar os teus filhos, meu Pai, na rota, Senhor, do despertamento, na rota, Senhor, da vitória, na rota da intimidade, na rota Rebeca Subiniga Subia. Fogo cerrado em Rabanto meu Flow. peito. Arai cantou com o Não Flow me dá Manahai. descanso. Ele cantou Eu não Minehai. tenho descanso. Atentai-vos, Rebacacharabantou Minehas. Atentai-vos, Reblacharabancou Flu. Negai Charabantou Minehai. Atentai-vos para os tempos. Atentai-vos para os tempos. Reiko Flow. Atentai-vos para os tempos. Rabantou flow, panagai charabantou menehai. Recantou flow, managa subinihai. Ai, chou menehas. Atentai-vos, jovens. Atentai-vos, jovens, para os tempos. Estamos findando os tempos. Recantou menehas. Remenehas rabantou cotoflo manahai. Ah, rabantou menehai. Deus tem preparado, querido. Deus tem preparado um momento para a tua vida. Deus tem preparado um momento para a tua vida. Mas é necessário que você esforce um pouco mais. Esforça-te. 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 Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Deus, Ele vai mandar pessoas no teu caminho e vai usá-las para curar tuas feridas. Quando o Espírito Santo chega, muda tudo.
Quando o Espírito Santo chega, muda tudo. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos louvores. Obrigado por nos trazer neste santo lugar de comunhão. Um lugar que o Senhor separou, Pai, para manifestar a tua palavra e manifestar a tua presença. Deus, que esta semana próxima, Pai, os teus filhos possam receber sinais. Os teus filhos possam ter sonhos. E o Senhor abrir, Senhor, a visão espiritual dos teus servos, mostrando para eles, Deus, como fazer, por que caminho se conduzir. Dê sinais no meio da tua igreja. Dê sinais no meio do teu povo, Senhor. É a oração que te fazemos, no nome de Jesus.